Veja os destaques do programa de hoje. Realizada audiência pública para escolha de cartórios extrajudiciais. Conheça o trabalho da Corregedoria Geral da Justiça de Goiás. Foro da Comarca de Goiânia inaugura a sala de convivência. Em nossos estúdios, vamos receber o juiz substituto em segundo grau, Dr. Marcos Ferreira. Ele vai falar sobre direito do consumidor. Tudo isso e muito mais no Agenda Judiciária, a sua revista eletrônica semanal da Justiça Goiana, que já está no ar. O Tribunal de Justiça realizou audiências públicas para escolha de cartórios extrajudiciais. A audiência pública realizada no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás contou com a participação dos aprovados no concurso para provimento dos cartórios extrajudiciais. O concurso foi realizado em 2008. Somente agora é que nós estamos podendo realizar essa audiência pública que tem a finalidade de escolha os candidatos aprovados em concurso de remoção e ingresso. Hoje escolherão as suas respectivas serventias. Foram aprovados 221 candidatos, sendo que 23 deles estão sendo removidos dos atuais cartórios onde atuam. Já os outros 198 estão ingressando na área. Por ordem de classificação, os oficiais de registros e tabeliães escolheram o cartório em que desejam atuar. A partir da Constituição de 88, as delegações para os serviços extrajudiciais, elas devem ser concedidas mediante concurso público. Nosso primeiro concurso foi realizado em 2008. Desde então, até o final do ano passado, havia duas ações em trâmite no Supremo Tribunal Federal que questionava pontos específicos desse concurso. E, como eu já disse, no final do ano passado, essas ações foram julgadas, então permitiu que o Tribunal de Justiça desse continuidade ao certame. Este é o primeiro concurso que acontece em Goiás para a escolha de titulares de serventias extrajudiciais. O novo concurso está para ser anunciado em breve. Logo que concluirmos esse concurso, certamente outro será aberto, porque existem muitas serventias vagas já depois da realização desse concurso. Chegou a hora de conferir decisões importantes do Judiciário goiano. Aluna que mentiu sobre conclusão de ensino médio terá que deixar a universidade. O juiz Cláudio Henrique Araújo de Castro, da 12ª Vara Civil, considerou nulo o acordo que uma aluna pretendia homologar com a PUC Goiás. O magistrado observou que a garota simulou na inscrição do vestibular que tinha concluído o ensino médio no ano de 2011. Entretanto, ela o concluiria somente no ano seguinte. Autor de chacina é condenado a 70 anos de prisão. O primeiro tribunal do júri, em sessão presidida pelo juiz GCI Coelho de Alcântara, condenou um homem a 70 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado, pelos homicídios de 3 pessoas e pela tentativa de homicídio de outras 3. A chacina ocorreu no dia 21 de outubro de 2011, por volta das 11 horas da noite, no residencial Buena Vista 1, em Goiânia. Veja agora como é o trabalho realizado pela Corregedoria Geral da Justiça de Goiás. A nova face da Corregedoria Geral da Justiça de Goiás, que se apresenta para a sociedade, é sem dúvida a da orientação, humanização e transparência. Gente que orienta, que dá caminho, que ensina, que valoriza o aprendizado, que organiza, que transforma o caos em ordem. Gente que motiva, que inspira, que capacita, que inova, que planeja, que cumpre e executa metas. Gente que investe nas pessoas, que sabe o valor de um pai, que luta por uma justiça mais rápida e humana. Gente que se esforça a cada dia para fazer com que a justiça esteja ao alcance de todos. O plano de gestão elaborado para o biênio 2014-2015 foi desenvolvido em consonância com as diretrizes do Conselho Nacional da Justiça e o plano estratégico do Tribunal de Justiça. Foi elaborado de forma simples, inovadora e com visão voltada exclusivamente ao primeiro grau de jurisdição, primando pela qualidade, celeridade e eficiência dos serviços prestados ao jurisdicionado.
Nossa intenção é de alcançarmos uma justiça almejada por toda a sociedade, justa, rápida e humana. A Corregedoria Geral da Justiça de Goiás está à frente de projetos inovadores, como o Atualizar e Atividade Específica, cursos do Banco Nacional de Mandados de Prisão, Serviço Eletrônico de Registro Cível em Maternidades, o SERCIM, Mutirão do Júri, Dia Estadual dos Julgamentos Colegiados, Pai Presente e audiências públicas. E no próximo bloco vamos falar sobre direito do consumidor. Não perca, voltamos daqui a pouco. O Justiça em Foco de hoje recebe o juiz substituto em segundo grau, Dr. Marcos Ferreira. Ele vai falar sobre direito do consumidor. Recentemente saiu uma pesquisa da CDL falando que mais de 50% dos brasileiros já sofreram algum tipo de fraude e que 31% já sofreu por propaganda enganosa. Por que esses dados, doutor? Eu acho que esses dados são muito mais elevados, talvez eles se assemelhem àqueles que reclamaram alguma hora ou outra. Nós estamos em um mercado que está em franca expansão e que precisa, de uma forma ou de outra, ter mais cuidado com o elo mais frágil nessa relação, que é o consumidor. Propaganda ou publicidade abusiva, na verdade, é um número muito maior do que a publicidade que é verdadeira. Porque o Código determina que toda oferta de produtos ou serviços deve trazer informações corretas, claras, precisas e ostensivas sobre tudo aquilo que gira em torno do produto ou do serviço que é posto no mercado. E o que a gente percebe, na verdade, é que, como uma estratégia de marketing, as empresas fazem questão de levar ou meias informações que são verdadeiras, ou até informações abusivamente falsas para induzir aquele consumidor a comprar de qualquer forma. O dado mais triste dessa pesquisa é que, dessa grande maioria que já sofreu algum tipo de problema, não teve resolvido seu problema, mesmo que procurado o órgão de defesa do consumidor. E o que falta para os nossos consumidores? É conhecimento? O que a gente percebe é que muitas vezes as pessoas não têm conhecimento e deixam passar muitas situações que deveriam, no mínimo, reclamar. E, por outro lado, a gente percebe também que os fornecedores, muitas vezes, não têm conhecimento daquilo que deveriam fazer em respeito aos consumidores e acabam caindo em algumas situações que os obriga a ressarcir os consumidores. Há aqueles ainda que dizem que o judiciário tem sofrido as consequências do estabelecimento do direito do consumidor no Brasil, porque a litigiosidade aumentou muito, as pessoas procuram mais o poder judiciário. Mas eu penso que é um momento de transição, o judiciário faz parte desse Estado que chamou para ele essa responsabilidade e ele tem que assumir essa sua parcela de contribuição para o equilíbrio desse mercado. Se nós compararmos a nossa história de direito do consumidor com outros países do velho mundo, nós vamos ver que nós estamos passando agora por um estágio que eles já passaram. Nós temos que passar por esse momento que parece que há um conflito entre consumidores e fornecedores para que nós chegamos a ter harmonia e paz nesse mercado, para que as coisas não sejam tão judicializadas como são hoje. Doutor Marcos, a gente vê também um grande índice de reclamação na internet, por compras na internet. Como que o consumidor, o que ele deve evitar, deve fazer para evitar cair, aí em algum problema, alguma fraude? O Código protegeu muito o consumidor no sentido de determinar que, inclusive, as pessoas do estrangeiro que vendam algum produto no Brasil são considerados fornecedores e, por isso, o consumidor brasileiro teria a proteção da lei brasileira em seu favor. A lei assim garantiu, mas aquele que faz uma compra, por exemplo, num site chinês, você faz uma compra de R$200, R$300, a mercadoria não chega, você entra com ação, o juiz te dá uma sentença. Mas como que você vai executar isso numa empresa chinesa que você não sabe onde é a sede, você não sabe como funciona a legislação chinesa? Você vai acabar gastando mais do que aquilo que já perdeu. Então, o que nós temos que tomar cuidado nas compras na internet é nós buscarmos sites que sejam confiáveis, sites que tenham a tradição, que tenham um suporte, que de uma forma ou de outra permitam você entrar em contato com ele e que busque o pagamento através dos instrumentos que já são disponibilizados hoje, que permitem você a segurança de que o dinheiro só será repassado para aquele fornecedor
quando a mercadoria foi entregue e, mais do que isso, quando ela foi entregue em boas condições, atendendo precisamente aquilo que você pagou. Na verdade, nós estamos passando agora também por um momento de transição, porque nós estamos começando a ter agora o marco civil da internet e um marco consumerista também vem. Há um projeto de lei em trâmite no Senado Federal que trata exatamente do comércio eletrônico, que é uma realidade que hoje é bem presente, é bem latente e que não existia à época da edição do Código de Defesa do Consumidor e é algo que é totalmente decisivo nas nossas vidas hoje. Outra reclamação bem pertinente dos consumidores é sobre contratos, principalmente aqueles contratos de pacotes de viagem. Todo contrato ele tem que ser seguido à risca? Tudo aquilo que foi pactuado no contrato em favor do consumidor tem que ser cumprido à risca. Mas nem tudo aquilo que foi pactuado no contrato em favor do fornecedor deve ser cumprido à risca. O artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor determinou que determinadas cláusulas contratuais que são consideradas como abusivas são nulas de pleno direito. Se por acaso nós temos num contrato uma cláusula qualquer que diga que o fornecedor não tem responsabilidade pelos atos que venham a acontecer com o consumidor quando da viagem, essa cláusula não pode ser cumprida, porque ela é nula de pleno direito, porque está eximindo o fornecedor de uma responsabilidade que o Código a ele atribuiu e como responsabilidade objetiva, aquela que não há necessidade da demonstração de dolo ou de culpa. Basta acontecer um fato para que esse fornecedor seja obrigado a ressarcir os prejuízos que o consumidor suportou. Mas tudo aquilo que foi pactuado em favor do consumidor deve ser cumprido. Então, se prometeu-se uma hospedagem no hotel de 4 estrelas de frente para o mar, tudo isso tem que ser cumprido, sob pena de o consumidor depois ser ressarcido dos prejuízos morais e materiais que ele tenha suportado nessas férias frustradas que ele passou. O senhor tocou num ponto bem interessante sobre responsabilidade. Eu acho que é uma curiosidade de muita gente sobre estacionamentos de shoppings, supermercados. Eles falam que eles não se responsabilizam pelo carro, por objetos deixados no veículo. Isso é verdade? Isso pode acontecer? Eles não são responsáveis? Até naqueles estacionamentos em que não há nenhum tipo de cobrança, há responsabilidade objetiva do fornecedor. O Código de Defesa do Consumidor define como serviço qualquer contraprestação que exista no mercado mediante remuneração, cobrando ou não cobrando. O Código determina que a responsabilidade pelo prestador de serviço é essa objetiva. Se eu confiei meu carro para você guardar em algum lugar, e se há um contrato entre nós numa relação de consumo, que é tipicamente o que acontece nos estacionamentos das universidades, nos estacionamentos dos shoppings, você tem que me devolver aquele carro intacto. Quando a gente chega em algum lugar e vê, olha, não nos responsabilizamos por objetos deixados nesse local, nós podemos ficar tranquilos que o amparo legal continua sendo absolutamente o mesmo. Aquilo ali seria uma forma de assustar incautos para que eles talvez não tomem alguma medida contra aquele fornecedor, mas não tem como eles se isentarem da responsabilidade. Qual a orientação ao consumidor que se sinta lesado? Por mais que o Estado esteja aparelhado para servir as pessoas que precisam do Poder Judiciário, é ruim para as pessoas. É ruim a gente estar indo em audiência, é ruim ter que contratar um advogado e depois participar e perder uma noite de sono com aquilo. Isso é ruim. Então, se nós conseguirmos administrativamente resolver o nosso problema, é muito mais fácil. E aí, uma visita ao PROCON, na grande maioria das vezes, consegue resolver esses problemas, até porque há convênios de diversos PROCONs com o próprio Poder Judiciário, onde o Poder Judiciário qualifica e treina os encarregados das conciliações, e essas conciliações são feitas lá mesmo naqueles PROCONs, onde administrativamente se solucionam os problemas. Nós temos também o Ministério Público de Defesa do Consumidor, que está em todas as comarcas do Estado. O consumidor lesado pode procurar o Ministério Público e pode procurar o seu advogado, que certamente o Poder Judiciário, através dos juizados especiais cíveis em especial e das varas comuns em geral, vai estar pronto para tomar as providências que forem necessárias em prol desse consumidor. O Justiça em Foco de hoje recebeu o juiz substituto em 2º grau, Marcos Ferreira. Ele falou sobre direito do consumidor. Depois do intervalo, você vai ver como foi a inauguração da sala de convivência do Fórum de Goiânia. Veja agora como foi o workshop feito pela Diretoria de Gestão da Qualidade.
A sala de sessão da 5ª e 6ª Câmara Civil recebeu os participantes do 4º workshop de interação entre gabinetes de desembargadores com atuação na área civil. O diretor de informática do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, Antônio Pires, orientou os participantes sobre as ações que envolvem um departamento. O projeto é da Diretoria de Gestão da Qualidade, que tem como objetivo as boas práticas de gestão e excelência nos gabinetes de desembargadores com atuação na área civil. A partir de quanto tempo de reclusão fechada a pessoa tem direito ao semiaberto? O regime fechado para o regime semiaberto, depois de cumprir um determinado lapso de tempo, o sujeito então passa para o outro regime. Como regra geral, 1/6 do cumprimento da pena. Porém, nos casos de crime hediondo, 2/5 da pena cumprido. Porém, se houver antecedentes criminais, se ele não for mais primário, ou seja, já tiver sido condenado anteriormente por outro crime, só depois de 3/5 do cumprimento da pena. Servidores agora têm um espaço exclusivo para eles dentro do Fórum de Goiânia. Veja como foi a inauguração. O presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, desembargador Ney Teles de Paula, acompanhado do diretor do Fórum de Goiânia, juiz Átila Naves Amaral, e da Corregedora-Geral da Justiça de Goiás, inauguraram mais uma sala de convivência no Fórum de Goiânia. Nós sempre tivemos intenção de criar um espaço como esse para que o servidor da capital, sobretudo aquele que faz a jornada de 7 horas, muitas vezes ele não tem um local para fazer um lanche ou para reunir com seus colegas, né, de forma mais descontraída nos intervalos, né? Aqueles também que fazem jornada de 8 horas, muitas vezes não tem como ir em casa almoçar. A ideia é propiciar para o nosso servidor um espaço onde ele possa, nos seus intervalos, né, e conversar com seus colegas, né? O presidente do Sindicato dos Servidores da Justiça, Fábio Queiroz, destacou a importância de mais esse benefício. Esse é mais um benefício que o Sin Justiça tem entrado com a parceria em prol dos servidores aqui, né, não só do próprio Tribunal de Justiça, como do Fórum. Então, como se trata dos servidores, se envolve também o próprio sindicato com essa preocupação do bem-estar do servidor. Veja agora a agenda do Judiciário Goiano para a próxima semana. Dia 8 de abril, às 10 horas da manhã, o projeto Justiça Educacional vai até a cidade de Santa Cruz de Goiás. Dia 9 de abril, às 2 horas da tarde, será realizada na comarca de Itaguaru uma reunião para discutir a situação da cadeia pública do município. O encontro será coordenado pelo juiz Eduardo Tavares dos Reis. Dia 11 de abril, às 10 horas da manhã, será inaugurado o Centro Judiciário de Solução de Conflitos de Caldas Novas. E vamos homenagear desembargadores e juízes que fazem aniversário na próxima semana. Cláudia Silva de Andrade Freitas, dia 8, comarca de Águas Lindas. Claudinei Alves de Melo, dia 8, comarca de Goiânia. Cláudio Henrique Araújo de Castro, dia 8, comarca de Goiânia. Silvio José Rabuski, dia 8, juiz substituto em 2º grau. William Costa Melo, dia 8, comarca de Goiânia. José Carlos Duarte, dia 10, comarca de Goiânia. Marcelo Lopes de Jesus, dia 10, comarca de Senador Canedo. Walter Carlos Lemes, dia 11, desembargador. Parabéns a todos! E chega ao fim mais uma edição do Agenda Judiciária. Obrigada pela sua companhia. Uma ótima semana a todos e até o próximo programa.